O conteúdo de hoje veio diretamente do meu treinamento online, o Scrum Master Definitivo. O link para o treinamento está aqui na descrição do vídeo e eu espero te ver por lá. Nós vamos falar aqui sobre o time de desenvolvimento. E eu quero começar explicando por que eles têm esse nome e como esse nome não tem nada a ver com desenvolvimento de software. E eu vou fazer isso contando uma história. Como vocês sabem, eu sou um PST, um Professional Scrum Trainer, e nós temos uma comunidade de PSTs que sempre discute melhorias no Scrum, que discute como o Scrum vai evoluir. Em uma dessas discussões, um dos meus colegas PST levantou essa pergunta. Ele falou, olha... Gente, não tá na hora da gente mudar o nome do time de desenvolvimento? A gente poderia mudar, por exemplo, para time de delivery, time de entregas. E essa discussão fluiu durante algum tempo, algumas pessoas concordando com a mudança, apoiando ela, outras pessoas que não estavam apoiando. E eu lembro até hoje que durante essa discussão, o Ken Schwaber entrou, Ken Schwaber, um dos criadores do Scrum, e ele deu a opinião dele. E de verdade, depois que ele deu a opinião dele, a discussão acabou. O que o Ken falou que me marcou muito, que eu quero compartilhar com vocês aqui? Ele disse o seguinte: vocês ainda não entenderam o espírito do nome por trás de Development Team. E notem que ele falou isso para um time de PSTs. Para a gente ser PST, tem que fazer uma porrada de certificações da Scrum.org, tem que tirar mais de 95% nas certificações, passa por entrevista, grava vídeo, grava aula, tem que fazer treinamento presencial lá na sede da Scrum.org em Boston, com os criadores dos treinamentos. É um processo difícil para virar PST. A hora que o criador do Scrum vira e fala isso, que vocês não entenderam o espírito da coisa, é algo que machuca. Mas ele tinha razão. O que ele disse? Todo mundo que está no time de desenvolvimento é um desenvolvedor. Algumas pessoas desenvolvem histórias. Outras pessoas desenvolvem protótipos, desenvolvem elementos de usabilidade. Algumas pessoas desenvolvem software, outras pessoas desenvolvem hardware, outras pessoas desenvolvem casos de teste. E ele deu vários exemplos. Então, todos precisam desenvolver alguma coisa para transformar o backlog do produto e os itens do backlog do produto em algo tangível, numa entrega, que nós chamamos de incremento no Scrum, que possa ser utilizada pelos usuários em produção, no mundo real, o mais rápido possível. Quando você tenta mudar esse nome para time de entrega, o time não é um time de entregadores. Inclusive, ele acrescentou. Quando você tenta mudar o nome de time de desenvolvimento para time de entregas, você acaba desvirtuando um pouco o conceito de que todos trabalham criando e desenvolvendo alguma coisa dentro do Scrum para ajudar a trazer mais valor para o negócio e valor para as organizações. E eu nunca mais esqueci essa explicação, que aconteceu há uns 3 anos atrás. E eu sempre compartilho ela nos meus treinamentos porque eu acho muito legal. O time de desenvolvimento, ele existe para transformar os desejos do dono do produto, que estão expressos lá no backlog do produto, em realidade. E eles fazem essa transformação desenvolvendo alguma coisa. Outra característica central ao conceito de time de desenvolvimento é que esse time precisa ser auto-organizado. Na prática, isso não significa que é um time anárquico ou um time que trabalha sem supervisão ou sem uma liderança bem definida. Na prática, isso significa que os especialistas dentro do time definem a melhor forma para fazer o seu trabalho. Então, por exemplo, se for um time de programadores, esses programadores vão escolher a melhor forma de transformar os requisitos do produto em software funcionando. Eles deveriam ter a liberdade para escolher o framework que eles vão usar, as linguagens de programação, qual é o modelo de testes que eles querem utilizar e até o desenho da arquitetura para poder realizar as suas entregas. É claro que esses desenvolvedores, esse time de desenvolvimento, ele pode estar inserido num contexto maior onde a organização já tem alguns padrões definidos. Podem ser padrões de gestão das tarefas, podem ser padrões de arquitetura e coisas nesse sentido. Mas mesmo nesse cenário, o time deveria ser livre para definir como eles vão trabalhar e para organizar as próprias tarefas. De novo, se é um time mais experiente que utiliza Scrum há mais tempo, é muito mais fácil deles fazerem isso. E esse é um dos focos do Scrum, ajudar os times a serem experientes e atingirem esse nível de maturidade, onde eles vão realmente ser auto-organizados. É claro que nós podemos ter times que estão começando agora com o Scrum, com pessoas um pouco mais júniores. Nesse caso,
o papel do Scrum Master até muda um pouco, porque ele vira um coach mais efetivo e mais presente, que ensina mais coisas para o time. A gente falou disso lá no módulo sobre Scrum Masters. Mas para a prova, é importante vocês pensarem nesse modelo que é o time de desenvolvimento que o Scrum quer ter. Então, na prova, na hora de responder as perguntas, pensem que o seu time de desenvolvimento já é auto-organizado, ele já tem experiência com o Scrum, ele já sabe trabalhar de uma maneira ágil. Com isso, vocês vão inclusive responder várias perguntas de maneira mais assertiva, vão acertar mais perguntas na prova. Agora, no mundo real, a gente tem sim esse modelo, essa jornada que o time assume até ele ser efetivamente auto-organizado, mas a gente mira naquilo que a gente quer ser. A segunda característica central ao papel do time de desenvolvimento é que ele deve ser multifuncional. Isso significa que dentro do time nós temos todas as habilidades que são necessárias para entregar um incremento pronto. A gente pode ter essas habilidades distribuídas em várias pessoas ou às vezes até concentradas. De novo, puxando aqui um pouquinho para o exemplo dos times de programadores, a gente pode ter um programador, por exemplo, que é full stack. Significa que ele desenvolve tanto front-end, tanto a parte visual da aplicação, quanto o back-end, que são as regras de negócio, que é o que ninguém vê. Mas a gente também pode ter um programador especialista em front-end, outro em back-end, um terceiro em banco de dados. Então a gente tendo esses 3 programadores, o nosso time também é multifuncional e ele consegue entregar tudo o que nós precisamos para poder ter um incremento pronto. O tamanho do time de desenvolvimento varia de 3 até 9 membros. Menos do que 3 pessoas, a gente não consegue gerar valor dentro do tempo de uma sprint. Então, 1 ou 2 pessoas não formam um time de desenvolvimento. Isso não é recomendado dentro do Scrum. E mais do que 9 pessoas acaba se tornando algo complexo demais para ser gerenciado por um processo empírico em um único time. O que a gente faz, se a gente tem mais de 9 pessoas no time, é quebrar essa equipe em 2, que podem sim continuar trabalhando no mesmo produto, mas que vão se auto-organizar de maneira independente, e aí com isso a gente consegue manter o controle utilizando um processo empírico e utilizando o Scrum Framework. O terceiro ponto aqui que é importante é que dentro do time de desenvolvimento não existem outros títulos, o Scrum não reconhece eles. Por mais que no mundo real nós tenhamos várias especialidades diferentes, pro framework e para a prova não existem subtimes e a gente não chama os membros do time de programadores, de testers, nem nada desse tipo. Para o Scrum, todo mundo tem esse título de desenvolvedor. No dia a dia, os membros do time de desenvolvimento têm várias responsabilidades. Dentre elas, dá para citar aqui que eles são responsáveis pelas estimativas e pelo planejamento daquilo que é necessário para transformar os Product Backlog Items em um incremento de funcionalidade potencialmente pronto para ir para a produção toda a sprint. Essa frase ficou meio longa, então vou até entrar em alguns detalhes a mais aqui. O que é o incremento? Lembra que o Scrum é iterativo e incremental? O que significa que nós entregamos pedaços do nosso produto dentro das sprints ao longo do tempo, e aí esses pedaços vão se somando e a gente vai construindo o produto conforme nós vamos rodando sprints. No Scrum, o nome desses pedaços que nós entregamos a cada sprint é incremento. Esse incremento que nós precisamos disponibilizar no final da sprint, ele tem que estar pronto. Isso significa que ele tem que estar construído, testado e validado toda a sprint para que ele possa ser enviado para os seus usuários finais. Não necessariamente o incremento é enviado para a produção no final de todas as sprints. O que isso significa? Vamos supor que nós estamos construindo um aplicativo novo de celular. Na primeira sprint, nós fazemos o login. Só com o login eu já posso mandar esse aplicativo para a produção? Não, né? Ninguém vai baixar e instalar um aplicativo que tem só login. Mas o login tem que estar pronto para ser enviado para produção quando nós tivermos mais coisas no nosso aplicativo. Na segunda sprint, nós vamos entregar mais funcionalidades. Pode ser um carrinho de compras, pode ser um esqueci a minha senha, mas o conjunto de sprints que vão sendo entregues tem que ter os incrementos sempre prontos. E aí esse conjunto de entregas a gente chama de releases. A gente pega essa release e manda ela para produção. Ponto importante aqui. No Scrum não existe esse termo release. Eu estou usando ele só para explicar um pouco melhor o contexto para vocês. O que o Scrum diz é que nós temos que ter um incremento pronto
e que ele pode potencialmente ir para a produção assim que o dono do produto escolher e que ele achar que faz sentido. Então, dentro desse contexto, e retomando a frase que eu falei que ficou longa, o time de desenvolvimento, ele planeja o esforço que é necessário para criar o incremento toda a sprint. Esse incremento é resultado direto dos desejos do dono do produto, e esses desejos do dono do produto estão expressos lá no backlog do produto, na forma de Product Backlog Items ou itens do backlog do produto. Esse incremento, que vai ser entregue no final da sprint, tem que estar pronto para ser enviado para a produção. O segundo ponto, que é de responsabilidade do time de desenvolvimento, é definir a melhor forma de realizar uma entrega. Então eles escolhem a ordem que eles vão realizar as entregas dentro da sprint, atendendo a priorização, claro, que já foi dada pelo dono do produto lá no backlog do nosso produto. É importante dizer que somente integrantes do time de desenvolvimento criam incrementos. O Scrum Master não é membro do Dev Team, ele não cria incrementos, o dono do produto também não, e nem os stakeholders da organização. Se alguém precisa trabalhar no desenvolvimento do produto e na criação de incrementos, esse alguém precisa ser membro do time de desenvolvimento. Outra coisa que o time de desenvolvimento precisa fazer, e aí, com apoio do Scrum Master, sendo ensinados pelo Scrum Master, é fomentar uma cultura de aprendizado, fomentar uma cultura de colaboração. Eles trabalham juntos, olhando para um objetivo em comum e para poder entregar mais para a nossa organização. E eles fazem isso se comprometendo a realizar o melhor trabalho possível e concretizar as estimativas que eles deram. É claro que a gente sabe que uma estimativa não é algo preciso e que muitas vezes as coisas são complexas e que por isso as estimativas não são 100% precisas. Porém, conforme o time de desenvolvimento ganha mais experiência dentro desse processo empírico que é o Scrum, as estimativas deles vão ficando cada vez melhores. E eles tentam sim, e eles precisam tentar, entregar aquilo que eles estimaram no começo da sprint, porque isso gera mais valor para a organização. É diferente de uma visão projetizada, onde nós precisamos entregar o plano, porque esse plano foi feito por um gerente de projetos, por alguém que conhece de cronogramas, e isso afeta as métricas do projeto. No Scrum não é isso. No Scrum, quando o dono do produto prioriza algo, ele está priorizando algo para ser feito porque vai gerar valor para o produto, valor para a organização. E quando o time de desenvolvimento estima isso, depois de refinar, de conversar com o dono do produto e de entender o que está sendo requisitado, eles fazem uma estimativa porque eles acreditam que eles conseguem entregar aquilo que eles estão estimando. Então isso gera um comprometimento e o time tenta entregar isso para poder gerar valor, não simplesmente para seguir essas métricas projetizadas que são tão comuns em projetos cascata, preditivos e tradicionais. Você vai notar que o conceito de incremento é central para o dia a dia do time de desenvolvimento. Por quê? Tudo que eles fazem dentro da sprint é para poder concretizar um novo incremento. E como eu já comentei há pouco, o incremento tem que ser pronto. Ele não só é testado e utilizável, mas ele também é aceito pelo dono do produto e ele não tem nenhum trabalho ou nenhum defeito conhecido em aberto. Porque se ele tiver ainda alguma coisa que precisa ser feita, ele não está pronto. Ele é alguma coisa inacabada que precisa ser trabalhada. E cada incremento novo deve ser a soma de todos os incrementos anteriores mais a nova funcionalidade. Quando a gente está falando de software, é fácil de entender. Eu já tenho lá todas as minhas telas que estavam funcionando, eu estou colocando uma tela nova ou uma funcionalidade nova. Se eu estou falando de um produto, eu estou colocando lá mais botões, mais telas, mais funcionalidades nessa nova versão do produto. E é por isso que o incremento tem esse nome. Ele é incremental, ele vai evoluindo ao longo do tempo, ele é sempre uma visão completa do produto até aquele momento. Na próxima sprint, o produto fica um pouco maior e assim sucessivamente. Apesar desse conceito de incremento pronto ser até simples de entender na teoria, na prática eu já vi todo tipo de coisa maluca, tá? Vou até compartilhar com vocês a minha experiência no desenvolvimento de um produto que era uma plataforma de software nova que estava sendo desenvolvida numa empresa aqui no Brasil. Eu lembro que para o desenvolvimento desse produto, tinham algumas empresas, que eram algumas consultorias trabalhando juntas em diferentes itens do backlog do produto. Todas as empresas afirmaram que estavam rodando Scrum, mas uma dessas empresas em específico tinha um processo que era
duvidoso. Eles tinham sprints de 2 semanas, com uma sprint adicional de 1 semana para poder fazer testes. Notem como isso é estranho, porque nessa sprint de 2 semanas, eles faziam só desenvolvimento e eles acabavam não entregando nada pronto. E aí eles tinham uma terceira sprint adicional em que eles não desenvolviam nada, eles só faziam testes e bug fix. O que eles acabaram fazendo, e que é péssimo, jamais façam isso, foi transformar o Scrum num Scrum Fall, um Scrum com cascata. Outro nome que a gente usa para isso é cascágil, né? Você está pegando cascata e misturando com ágil. Isso é muito ruim, porque você não está entregando nada pronto, nem na sprint de 2 semanas, nem na sprint de 1 semana. E eles tinham um mindset muito projetizado, porque eles tinham um time de desenvolvedores que ficava trabalhando com sprints de 2 semanas resolvendo as coisas, e um outro time que ficava nessas sprints de 1 semana testando e fazendo bug fix. Então ninguém tinha a visão do produto, ninguém se importava com métricas de negócio, porque todo mundo se importava em entregar as coisas do jeito que desse. Os desenvolvedores queriam entregar a maior quantidade possível de software, não se importando com a qualidade, porque o papel deles era só entregar coisas a cada 2 semanas. E esse time que fazia bug fix e testes também não se importava nem com qualidade, nem com métricas de negócio. Eles se importavam em encontrar a maior quantidade possível de erros, corrigir e dizer que o time de desenvolvimento era ruim. Não é legal. Seria melhor eles terem uma sprint de 3 semanas, em que eles tinham um time único, que entregava um incremento pronto, com qualidade, se preocupando com métricas de negócio. Então, na prática, qual que é o meu conselho? Utilizem as sprints para entregar coisas prontas. Tenham esse mindset, essa visão de produto, porque é isso que ajuda a entregar coisas que os clientes finais vão gostar, que eles vão usar no dia a dia e que eles vão valorizar. O conteúdo do vídeo de hoje veio diretamente do meu treinamento online, o Scrum Master Definitivo. Ele tem mais de 12 horas de aulas, estudos de caso, atividades práticas e simulados preparatórios que te ajudam não só a passar em uma prova de certificação como a Professional Scrum Master da Scrum.org, como também te prepara para ser o Scrum Master definitivo no mundo real, trazendo práticas complementares e muito conhecimento que você pode aplicar na prática nos seus times Scrum. Se você gostar do vídeo de hoje, o link para o treinamento está aqui na descrição do vídeo e eu espero te ver por lá.